Recebi um comentário no meu vídeo mais recente, antes desse, vindo do canal Resiliente-se, onde o autor faz uma pergunta muito importante sobre a questão da unidade do partido. Resumidamente, perguntou até que ponto o centralismo democrático pode ser instituído sem causar uma tirania da maioria sobre a minoria. De início, já quero dizer que não me limitarei a um argumento fraco como a vontade da maioria é a que causa um bem maior ou algo do tipo. Nem vou buscar ser sofista. Meu objetivo aqui é analisar como a questão é abordada no campo marxista e os erros e acertos de algumas experiências socialistas. Algo claro no mundo atualmente é que os países com maior defesa dos direitos das minorias são de longe os países socialistas. Referências na área e também pretendo mostrar isso. Então tracei o roteiro desse vídeo da seguinte maneira. Primeiro, vou analisar a questão sobre a democracia representativa burguesa e como as minorias são tratadas no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. Depois, vou explicar como alguns dos principais pensadores socialistas avaliam essa questão. Muitos, inclusive, que fizeram parte dessas minorias. Na terceira parte do vídeo, vou focar em analisar os erros e acertos de cada experiência individualmente, para depois concluir o vídeo. Não é surpresa para ninguém que não só no Brasil, mas diversas outras democracias representativas também atacam minorias diariamente. No Brasil especificamente, morrem indígenas quase toda hora, feminicídio bate taxas assustadoras, 4 a cada 5 mortes de jovens por policiais são negros e somos o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. E isso falando só de assassinatos contra esses grupos, sem contar a precarização, preconceito, dificuldade de inserção na sociedade, no mercado de trabalho, etc. Essas coisas não são só no Brasil. Nos Estados Unidos, que clama ser o bastião da democracia, só esse ano, até a data em que o roteiro está sendo feito, foram criados quase 1000 projetos que tentam impedir que as pessoas trans recebam cuidados básicos de saúde, educação, reconhecimento legal ou direito de existir publicamente. Desses quase 1000, mais de 100 foram aprovados e mais de 200 estão ativos. Vale ressaltar também que esses quase 1000 projetos é um número histórico e representa um aumento de 40% em relação ao ano anterior, e ainda faltam 3 meses para esse ano acabar. Dessa maneira, não deve ser dúvida para ninguém, seja a opção política que for, que esses grupos sofrem duras represálias todos os dias e que nossa democracia, infelizmente, nada faz sobre isso. Agora vamos abordar como alguns pensadores marxistas, socialistas e comunistas pensavam a respeito da questão das minorias. Começando com Marx, ele era categórico em dizer que ignorar as lutas das minorias ao redor do mundo era fortalecer a burguesia, apesar de não usar o termo minoria explicitamente. Ou seja, deixar de lado o que todas essas pessoas dizem, seja os irlandeses na época ou os negros escravizados, seria fortalecer quem oprime e explora não só eles, mas todos os trabalhadores. Além disso, ele dizia também que a liberdade dos trabalhadores era dependente da liberdade de todos os trabalhadores. Enquanto um ainda fosse preso por algum preconceito, instituição, etc., a luta não estaria acabada. Lenin falou mais sobre a autodeterminação dos povos, sendo categórico em dizer que direitos a minorias étnicas na futura União Soviética eram essenciais para a emancipação da classe trabalhadora. Alexandra Kollontai, que lutou ao lado de Lenin e dos bolcheviques, evidenciou que a luta pela emancipação feminina só poderia se desenvolver com a luta pela independência de todos os trabalhadores, ou seja, rejeitando o feminismo burguês e excludente que se vê até hoje. Outras autoras marxistas, como Angela Davis e Rosa Luxemburgo, também concordaram nessa questão. Stalin, nascido na Geórgia, fazia parte de uma minoria étnica na grande União Soviética, e nem por isso deixou de ascender ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, falando sobre essa questão com o próprio coração muitas vezes. Mao diversas vezes olhou para os grupos étnicos na China com preocupação e notou a importância da proteção desses grupos. Che Guevara não se limitou a Cuba, como muitos pensam, e morreu lutando pela liberdade de todos os povos explorados e colonizados internacionalmente. E para os que dizem que a questão LGBT só surgiu no movimento comunista atualmente, o Dr. Grigory Batkis, médico bolchevique, escreveu em 1923 que a homossexualidade é tão natural quanto a heterossexualidade e que não devia ser criminalizada. Alguns podem saber que Batkis mudou de ideia depois, mas nós vamos falar sobre isso futuramente. A partir desses diversos exemplos, alguns podem ficar em dúvida sobre os erros do passado acerca de certas questões, mas devem reconhecer também que a praxis sempre foi referência em libertação de minorias e garantia dos seus direitos. Agora, portanto, vou falar sobre os exemplos históricos desse tema, erros e acertos. A começar pela União Soviética, ela foi referência
em diversos aspectos de defesa das minorias. Primeiro Estado antirracista do mundo, libertação das mulheres e diversas outras proteções a minorias. O único problema é que, apesar de ter descriminalizado as relações homossexuais, ela foi reintroduzida no Código Penal, o que sim deve ser reconhecido como um erro histórico do marxismo. O importante é notar que essa questão não deve ser atribuída unicamente a Stalin, já que não foi por causa dele que isso aconteceu, e sim de todo um sistema. Brevemente explicando, infelizmente a homossexualidade foi associada a movimentos quinta-colonistas, e eu pessoalmente associaria a recriminalização a uma só pessoa, Heinrich Jagoda. Jagoda era da NKVD, predecessora da KGB. Em 1933 enviou uma carta a Stalin, o convencendo que, após uma investigação em uma residência de centenas de homossexuais em Moscou, notou que estavam tramando uma conspiração fascista homossexual contra-revolucionária. Por mais absurda que essa acusação pareça hoje, isso era aceitável naquele tempo, já que a visão médica internacional era de que a homossexualidade era uma doença. Inclusive o Batkis, que eu citei anteriormente, se retratou nesse tempo, alegando que era de fato algo a ser combatido. É importante notar, apesar disso, que a homossexualidade era vista na União Soviética de uma forma muito menos estigmada e sem preconceitos. O estigma começou quando diversos dos presos por espionagem e articulação de golpe contra a União Soviética nesse período eram homossexuais. Jagoda infelizmente conseguiu pressionar o partido a criminalizar a homossexualidade, criando um estereótipo de ser um comportamento fascista e muitas vezes pedófilo. Em um livro chamado Люди Люного Света, de Vassili Rosanov, o autor afirma, inclusive, que os homossexuais seriam mais espiritualmente desenvolvidos do que os heterossexuais e que, portanto, seguiriam melhor os ensinamentos do Novo Testamento. O autor, apesar disso, era um extremista de direita com aspirações antissemitas. Esse tipo de caso contribuiu para a etiqueta de que a homossexualidade era um comportamento fascista. Curiosamente, em 1938, Jagoda seria sentenciado à pena capital por traição, espionagem, conspiração, terrorismo, sabotagem, desarticulação do partido, assassinatos, entre diversos outros crimes que cometeu. Infelizmente, mesmo sem ele, o estigma já estava feito. O erro do partido foi, durante essa época de investigação e punição de movimentos quinta-colonistas, perseguir homossexuais erroneamente e dar ouvidos à ciência burguesa internacional. A escola de Frankfurt ainda não estava presente para alertar dos perigos de acreditar cegamente em qualquer um que diga fazer ciência. E mesmo quando esteve, muitos simplesmente não concordavam. Apesar disso, o marxismo é dialético e está em constante evolução. Por causa dessa questão, durante os anos seguintes, a lei foi muito flexibilizada, apesar de ser importante notar que não foi abolida. A China e Cuba tiveram desenvolvimentos parecidos, mas atualmente são referência internacional, principalmente Cuba, no direito LGBT. É importante notar também que até os anos 90 a OMS tomava a homossexualidade como transtorno mental, e até 2022 a transexualidade também. A China ainda tem muito a melhorar na questão da transexualidade, como cirurgias de transição gratuitas, mas em comparação com o Ocidente já é altamente avançado. Já Cuba, novamente, é referência na questão, desde 2008 permitindo cirurgias gratuitas de redesignação sexual, 14 anos antes da OMS voltar atrás com a sua etiqueta transfóbica. Na República Popular Democrática da Coreia não é diferente, sendo classificada como um dos países mais seguros para uma pessoa LGBT visitar. E é um país que nunca, em sua história, criminalizou relações entre pessoas do mesmo gênero, apesar do casamento não ser permitido. Sobre a transexualidade, existem pessoas trans na Coreia Popular, mas a lei não fala muito sobre essa questão específica. Acerca dessa questão, recomendo o trabalho da KFL sobre os direitos LGBT na República Popular Democrática da Coreia. Essa questão foi um erro triste na história do marxismo, mas que muitas vezes nem sequer foi culpa total do marxismo. Quando vemos a organização desses grupos oprimidos em torno da estrutura do partido, vemos que é, de fato, apesar de muitos erros, a estrutura organizacional política que mais foi capaz de garantir a liberdade desses grupos. Diferente do capitalismo, que se limita à formalidade, ao papel, o socialismo, de fato, emancipou diversas minorias e trouxe qualidade de vida a elas. Retorno à frase de Foucault do meu vídeo passado. Se não formos capazes de analisar todas as formas de violência política que existem na sociedade, arriscamos reproduzi-las de novo. Por isso, é de suma importância, como Mao disse, que existam contradições no partido.